Bom, a ideia agora é apresentar para vocês alguns materiais que nós utilizamos para higienização de obras, documentos e também para fazer pequenos reparos. Primeiramente, é muito importante que vocês estejam paramentados com esses equipamentos de proteção, que seria a utilização de um jaleco, utilização de luvas descartáveis, utilização de uma touca no cabelo e a utilização de óculos. Esse equipamento visa proteger tanto você, que está higienizando, como também o próprio documento, pois a nossa mão, mesmo que a gente higienize antes de começar o trabalho, nossa mão possui gorduras naturais que podem passar para o documento e com isso você vai acelerar o processo de degradação desse documento, certo? Agora, alguns materiais utilizados nessa higienização. Aqui nós temos 3 tipos de trincha. Essa trincha ela é utilizada para higienizar o seu documento. Essa trincha nós compramos em lojas de materiais de restauração, mas vocês têm a opção também dessas outras trinchas, que podem ser compradas em lojas de material de construção. São trinchas mesmo básicas, utilizadas para pintar, em casa. Mas é muito importante que você utilize uma trincha nova, que nunca tenha sido utilizada para pintar nada. E aí você pode utilizar ela somente para a higienização do seu documento. Aqui nós temos o bisturi. O bisturi é aqueles utilizados na área médica mesmo. Você pode encontrar em casas que vendem artigos hospitalares. Esse bisturi, ele é utilizado para tirar pequenos excrementos dos documentos, tá? Para ajudar também na retirada de grampos, de clips, então ele funciona muito bem para isso. Aqui a gente tem o extrator de grampos comum, tradicional, que a gente já conhece, né? Aqui a gente tem o estilete, tá certo? Estilete a gente utiliza para fazer corte no papel neutro, na nossa mesa de corte, porque ele tem o corte mais preciso, então é ideal. Aqui a gente tem a espátula, tá? A espátula é um material pesadinho, certo? Que a gente utiliza para fazer vinco no papel neutro e também no papel poliéster. A gente utiliza essas extremidades para fazer esses vincos nas dobraduras, né? Dobraduras para fazer cantoneiras, para fazer caixas, né? Como ele é pesadinho, a gente faz esse movimento, né, nas duas pontas, e isso ajuda a fixar a dobradura no papel. Aqui a gente tem o lápis 6B, tá? É o lápis que é ideal para escrever nos documentos, porque ele tem uma escrita macia e não deixa marcas nos documentos. Então, é um lápis que você encontra facilmente e é o ideal para ser utilizado. Esse aqui é um pincel comum, tradicional, também fácil de ser encontrado. A gente utiliza para fazer a mistura da cola, né? A cola metil que a gente utiliza para fazer os reparos nos documentos, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Aqui a gente tem 2 tipos de borracha. Esse aqui é o tipo de borracha que nós não indicamos utilizar. Como vocês podem ver, ela cria essa camada aqui de sujeira que passa automaticamente para o documento quando você utiliza, né? O pozinho dela é sujo, então não é uma borracha ideal para ser utilizada. Já essa daqui, né, essa borracha branquinha que tem essa capinha, ela é ideal para ser utilizada na higienização dos documentos, tá? Porque ela não gera essa sujeira, então o pozinho dela ajuda a limpar o seu documento. Aqui a gente tem uma régua tradicional também que a gente utiliza para fazer as medições, né, na hora de fazer o corte no papel neutro. E aqui a gente tem alguns tipos de clipes, tá? Vou mostrar para vocês um pouco da diferença. Aqui a gente tem esse clipe tradicional que com o tempo, vocês já devem ter percebido, né, que ele passa ferrugem para o seu documento. Então isso agride o seu material, o seu livro, a sua obra, deixando marca de ferrugem. Por isso ele não é ideal de ser utilizado. E aqui a gente tem esses tipos coloridos, tá? Ele é do mesmo material,
porém ele é revestido. Então, isso ajuda a não deteriorar tanto o seu material. E aqui a gente tem um outro tipo, que é o clipe de plástico. Esse é o clipe ideal para ser utilizado no seu documento, porque por ser de plástico, ele não vai ter esse problema de passar ferrugem para o seu documento e deixar uma possível marca, tá? Esses clipes são fáceis de ser encontrados, né, em lojas de papelaria. Caso você não encontre esse de plástico, que é o ideal, você pode utilizar esse que é revestido. E aí você tem a opção de utilizá-lo com papel neutro. Como? Você tem aqui um pedacinho de papel neutro. Esse papel neutro, obviamente, ele é neutro, né? E não vai agredir o seu documento como o papel tradicional, que é ácido. Então, você tem essa opção de utilizar um pedacinho de papel neutro, junto com o clipe. Você vai pegar os documentos que você deseja coloca o seu papel neutro aqui e utiliza o clipe por cima. Então, caso esse clipe venha passar ferrugem, ele não vai passar diretamente para o seu documento, ele vai passar para o pedacinho de papel neutro que você colocou como proteção, né? Então, o que você vai precisar fazer? Criar o hábito de estar sempre conferindo, verificando como está, né, o seu documento, se esse clipe ele está de repente passando ferrugem, e sempre estar fazendo a manutenção, a troca desse papel neutro com o seu clipe. A gente tem aqui também esses trilhos, né? Esses trilhos são utilizados em pastas para arquivar documentos. E aí a gente tem esses dois tipos. Esse trilho aqui de ferro, né, de aço, ele é muito utilizado porque ele dá uma fixação melhor para o documento na pasta. Porém, é o mesmo problema do clipe, né? Ele pode também enferrujar e deixar a marca no seu documento. Então, o ideal é sempre optar pelos materiais de plástico, né? E aí temos esse trilho aqui de plástico, que ele cumpre o mesmo efeito, né? Também é utilizado nas pastas para fixar os documentos. Aqui nós temos alguns tipos de papel neutro, né? Com gramaturas diferentes. Esse papel neutro não é tão fácil de ser encontrado em papelarias, tá? Mas, principalmente em casos de restauração, você encontra esse papel. Ele é vendido como uma cartolina, né, numa folha grande, e aí você pode ir fazendo divisão em pedaços, de acordo com o que você precisa utilizar. Nós temos esse aqui, que é de 300 miligramas, é um papel bem mais grosso, assim, mais grosso do que uma cartolina, ele é bem durinho. Aqui nós utilizamos para fazer caixas, né? Essas caixas são caixas que não utilizam cola, são caixas apenas com dobraduras, e a gente utiliza para armazenar alguns materiais mais delicados, como alguns folhetos, folhetos de cordel, por exemplo. Então a gente faz a confecção dessas caixas para armazenar esses materiais mais delicados. Aqui a gente tem um outro tipo de papel neutro, de 120 miligramas. Ele já é um pouco mais fininho, ó, mais fácil de ser dobrado, que nós utilizamos para fazer invólucros nos livros e nos documentos. E aqui temos um outro tipo, que é esse de 85 miligramas, ele é ainda mais fininho. Nós utilizamos também para fazer os invólucros, então tudo depende do tipo de obra, de documento que nós estamos querendo fazer o invólucro. E aqui nós temos papel japonês, tá? Esse papel japonês é o papel utilizado para fazer pequenos reparos em obras, tá? Esse papel japonês, ele tem algumas cores. Essa aqui, por exemplo, vocês podem ver que é uma cor mais amarelada. Então, ele é ideal para restauração de jornais, né, que estejam já com essa corzinha mais amarelada. O papel japonês, como que eu faço o corte dele, né?
eu faço o corte no sentido da fibra do papel, sempre com a mão. Nunca utilizo tesoura, estilete, nada do tipo. Sempre com a mão eu tiro um pedacinho, né? Por exemplo, uma página que está faltando, um pequeno pedaço na página que está faltando. Então eu tiro aquele pedacinho para fazer o pequeno reparo. E aqui tem outro tipo de papel japonês, né? Uma cor diferente, uma cor mais pro branco. Então, e aí você vai utilizar um dos dois, dependendo do documento, da cor, né? Da folha, do papel que você está utilizando. E aqui a gente tem a cola, certo? A cola metil, que vem aqui nesse pote, tá? Infelizmente não é uma cola fácil de ser encontrada, não tem aqui no Ceará. Então a gente tem que pedir de outros estados, Rio, São Paulo. É uma cola que vem em pozinho, dessa forma, como vocês podem ver. Ela vem no pó. E ela precisa ser diluída na água deionizada, tá? Essa água deionizada, essa água de carburador de carro, já é fácil de ser encontrada aqui em postos de gasolina, tá? Então, a cola precisa ser diluída nessa água deionizada, e aí ela vai formar, dependendo da quantidade, né, a proporção que eu vou passar aqui pra vocês, ela fica nessa textura, tá? E aí essa cola ela precisa ser armazenada na geladeira, e a utilização dela, nós indicamos você fazer aos poucos, né? Então você faz aqui o vidrinho, você pega um outro recipiente quando você for utilizar, pega um tantinho da cola, né, de acordo com o que você for fazer, para não ficar colocando o pincel aqui dentro e utilizando no documento, porque isso vai estragar a cola. Então você tira a quantidade que você pretende utilizar e lembrar de armazenar na geladeira. Vai dar continuidade com a higienização de um documento. Eu estou aqui em uma mesa de higienização. Essa é uma mesa que tem uma proteção para evitar que qualquer resíduo, sujidade possa ter contato comigo. Como vocês podem ver, eu estou toda paramentada com os equipamentos de proteção, touca no cabelo, óculos, máscara, independente de pandemia, a gente precisa utilizar máscara, as luvas e o jaleco. Certo? Então, a gente vai fazer aqui dois processos. Primeiramente, nós vamos ralar a borracha, aquela borracha branca, que já foi mostrado para vocês. E é com essa borracha, o pó da borracha, que nós vamos fazer a higienização do documento. Então, o ralador é um ralador comum, daqueles que vocês têm em casa, ralador tradicional, borrachinha branca. Eu vou ralar aqui em cima de uma folha para facilitar a coleta depois. Pronto. Então, aqui a gente tem o pó da borracha. Agora, a gente vai colocar sobre o documento. Aqui está o meu folheto, o meu documento. Vou abrir. Pronto, com esse pó da borracha, o que é importante lembrar? Caso tenha algo escrito a lápis nesse documento, informação que você não quer perder, não é possível utilizar o pó da borracha para higienizar, porque vai apagar. Então, só utiliza se for uma página, um documento que não tenha nenhuma anotação a lápis. E aí, a gente vem com esse material que é feito de algodão para fazer a higienização com o pó da borracha. Nós vamos fazer sempre em movimentos circulares,
espalhando esse pó da borracha por toda a página. Nos cantinhos, nas pontas, nas bordas. Sempre nesse movimento circular. Então, finalizei a higienização dessa página. O que eu vou fazer? Eu posso reaproveitar o mesmo pó dessa borracha para continuar limpando. Então, eu venho aqui com a minha folha. Vocês percebem, ó, que a própria cor do pó da borracha já está diferente, né? Não está mais branquinho, porque já foi retirado aqui algumas sujidades dessa página. Então, agora eu vou reaproveitar para limpar mais algumas páginas. Volto o pó da borracha para cá. E continuo o processo da mesma forma, em movimentos circulares. Esse material aqui é um tecido, parece um tecido de algodão, com um pozinho de borracha dentro, costurado. Então, você pode fazer isso em casa para fazer a higienização do seu documento. Então, continua movimentos circulares por todo o documento, toda a página. Então, finalizei a higienização, né, de todas as páginas do meu documento. O que eu vou fazer? Vou tirar aqui o excesso. Então, eu vou tirar aqui os resíduos do pó da borracha. Vou colocar no cantinho. E agora eu vou fazer a higienização do meu local, né? Para que eu possa continuar a higienização do documento. Vou pegar essa trincha maior para tirar o pozinho da borracha aqui na mesa. Sempre empurrando lá para o fundo. Esse mecanismo de higienização aqui da mesa, ele vai sugar as sujidades para o interior aqui da mesa. E agora, eu vou tirar os resíduos do pó da borracha aqui do meu documento. Então, eu vou pegar essa trincha menor, sempre pegar aqui no início, né? Não pegar na ponta do cabo para ter um apoio melhor. E eu venho limpando o pó da borracha que ficou aqui sobrando. Então, sempre nesse movimento do centro para fora, ó, vocês veem que tá saindo aqui o pozinho. Do centro para fora. E vai tirando todos esses resíduos da borracha. Porque se essa borracha ficar aqui no documento, ela vai apodrecer. E isso vai prejudicar a conservação do seu documento. Então, eu venho página por página, fazendo o mesmo processo. Tirando todo o resíduo do pó da borracha. Precisa colocar força? Não, não precisa colocar força, né? Você vai, principalmente se for um documento antigo, delicado, como é o caso desse, você vai fazendo aqui um movimento que você percebe que já foi tirado todo o resíduo do pó da borracha. Pronto, então finalizando aqui a nossa higienização, a gente dá uma batidinha final para tirar ainda qualquer resíduo da borracha. E a gente espera que essas dicas sejam úteis para que vocês possam higienizar os documentos, né, os materiais do acervo pessoal de vocês. Apesar de alguns materiais que nós demonstramos aqui não estarem disponíveis em fácil acesso, né, nas lojas na cidade, algumas técnicas são facilmente reproduzidas, né? Como, por exemplo, essa higienização com pó da borracha. Vocês conseguem ter acesso facilmente a essa borracha.
a esse próprio tipo de trincha também. Então, isso já é uma forma de vocês higienizarem os documentos pessoais, fotografias, além de outras dicas, como a utilização de clipes, né, de outros materiais de ferro que vão prejudicar a conservação dos seus documentos. Então, algumas dicas com certeza serão úteis para aplicar no dia a dia de vocês. Vai agora demonstrar para vocês como é que a gente vai fazer a cola metil. A gente compra a cola metil, ela vem nesse pote, certo? De mais ou menos 500 gramas, 500, 600 gramas, 1000 gramas, certo? A gente depois transferiu esse pó para um vidrinho. A gente sempre gosta de conservar assim em vidro, né? Em vidro. Esses vidros, é aqueles vidros de papinha de bebê, aqueles vidrozinhos de conserva. A gente lava para depois a gente colocar o pó. E também depois da cola feita, a gente também conserva nesses vidrinhos também de papinha de bebê e coloca ele dentro da geladeira, longe, ou uma geladeira específica somente para a gente guardar essas colas, certo? Não no refrigerador e também não muito lá embaixo, mas naquela parte entre o refrigerador e a geladeira. Então agora a gente vai demonstrar a gente vai fazer a diluiçãozinha do pó com a água deionizada. Então, esse é o pó metil que a gente compra nas casas de restauração. Como já foi dito anteriormente, a gente encontra esse pozinho mais no Rio e em São Paulo, juntamente com a água deionizada, que é aquela água de carburador facilmente encontrada nos postos de gasolina. A gente vai pegar aqui uma colherzinha de plástico. A gente sempre gosta de usar uma colherzinha de plástico. Se você tiver em casa uma mais fornida, né, uma mais grossa, seria o ideal, mas hoje a gente vai utilizar essa daqui descartável, certo? A gente vai pegar meia colher de pozinho metil. Vamos colocar aqui dentro do vidro. Vamos utilizar um copinho de café. Vamos pegar aqui uma quantidade de água deionizada. Você pode ver aqui que foi um copinho de café cheio, que a gente vai colocar aqui dentro do nosso pozinho, certo? E agora, vamos mexer. Vamos dissolver o nosso pó. Ai, Auricélia, um copinho desse de café é o bastante para fazer a diluição da nossa cola? Não. A gente vê aqui quando a cola metil já entra em contato com a água deionizada, ela já vai formando aqui uma liga, né, ó? Uma liga, uma papa, só que ela ainda tá muito grossa. Ela não entra em contato com a fibra do papel japonês, certo? Para ela poder fazer a restauração do nosso documento, do nosso livro, certo? Olha como ela ficou, muito grossa. E essa não é a textura que a gente quer da cola. A gente quer uma textura mais leve, certo? A gente quer chegar aqui nessa espessura. O que é que eu faço? A gente coloca mais um copinho de café de água deionizada dentro aqui.
Eu não vou colocar cheio, vamos experimentar aqui meio, tá certo? Meio copinho. Mas com certeza eu irei ainda utilizar aquela outra parte. E vamos mexendo, mexendo, até chegar à textura que a gente quer. A gente percebe aqui que ainda não ficou numa textura boa, mas olha, ela já tá quase, né, naquela texturazinha de cola mesmo que a gente quer. Vamos colocar aqui o resto da água deionizada, certo? Já foram 2 copos para meia colher de pozinho metil. E vamos prosseguir mexendo. Eu já utilizei meia colher de pó metil com 100 ml de água deionizada. Olha a textura. Auricélia, essa é a textura ideal que você quer para fazer os pequenos reparos nos documentos? Não, ainda não é essa textura de cola que eu quero. Então, o que é que eu vou fazer? Coloquei aqui mais 25 ml de água deionizada e vou aqui juntar com a cola. O que é que eu faço? Novamente, mexo. Faço a diluição, né, dessa cola. Só lembrando que a gente não pode pegar o pincel que a gente vai utilizar na restauração do documento, né? A gente não pode pegar o pincel e colocar diretamente nessa cola. Por quê? Porque o pincel, embora o documento ele esteja higienizado, mas o documento ainda tem pequenas sujidades que são invisíveis aos olhos. E essa cola vai se encher de bactéria. E a gente não quer infectar a cola. Olha, já chegou assim numa quantidade boa, assim, numa textura boa. O que é que eu faço agora? Eu vou pegar essa cola, ela que já tá numa textura boa, de guardar na geladeira, certo? Posso já utilizar ela? Não, a gente vai deixar ela descansando 1 a 2 horas dentro da geladeira. E ela vai ficar mais ou menos nessa textura. Ela vai ficar nessa cor. Não é uma cor, essa cor amarelada é porque a cola é feita de metilcelulose, né? Tirada da árvore. Então, desse jeito aqui, ó, ela vai aqui, esses carocinhos, ele vai diluir e vai chegar nessa textura, nessa cor. Olha como a gente, aqui não tem mais nenhum caroço, né? Porque aqui ela descansou. Depois, o que é que eu faço? Auricélia, se mesmo assim minha cola ainda ficar muito, né, muito consistente, eu vou pegar, como é que você vai fazer? Porque você quer uma colinha bem fininha. Vou pegar um pouquinho de cola, colocar em outro recipiente, pode ser esse recipientezinho de plástico. Por quê? Porque eu vou utilizar aquela cola naquela hora, certo? Vou colocar aqui uma quantidade que eu vou fazer a utilização. Anteriormente, né, a gente pegou um pouquinho dessa cola que já está diluída. A gente está aqui deixando a nossa cola descansar. E a gente colocou um pouquinho dessa cola aqui, certo? Para fazer a restauração aqui desse documento, dessa capa aqui, que ele tá com uns furinhos aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai colocar uma folha de papel mata-borrão. Sobre essa folha de papel mata-borrão, a gente vai colocar esse tecido. Esse tecido ele é fácil de ser encontrado nessas lojas de tecido. Eu chamo ele véuzinho de noiva. Ele também é conhecido como um tecido de aquário, né? De filtrar as sujidades do aquário. Então lá, as pessoas, se você der essas especificações, eles vão saber que tipo de tecido é esse. Eu coloco esse tecido sobre o papel mata-borrão. E depois eu coloco o meu documento onde eu vou fazer os pequenos restauros. Porque esse tecido, a importância desse tecido
é que o documento, quando ele estiver restaurando, ele não vai entrar em contato com o papel mata-borrão para eles não colarem, certo? Então, vou pegar o meu papel japonês, que eu havia cortado, um pouquinho da cola, e o que é que eu faço? Passo a cola, coloco aqui o papel japonês, e depois a cola novamente aqui sobre o papel japonês, certo? Aqui, a cola vai entrar em contato com o papel japonês e a fibra do papel vai se juntar com a fibra do documento. Só um lado, Auricélia? Não. O ideal é fazer o mesmo procedimento, né? Passou a cola. Do outro lado também. Pegou um pedaço do papel japonês. Pronto. Papel, um pedaço aqui do papelzinho japonês. Colocou em cima. E passou a cola por cima. Agora, se ela pode passar a cola por cima também, por cima do buraco onde tá o papel japonês, sim. Pra fibra do papel entrar em contato com a cola e com o papelzinho. Olha, não dá nem pra perceber que a gente utilizou o papelzinho japonês. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui já nesse outro aqui, nesse outro rasgo. Passo cola. Por cima, coloco o meu papelzinho japonês e passo a cola novamente para as fibras entrarem em contato. Faço o mesmo procedimento do outro lado. Auricélia, mas eu não tenho papel japonês dessa cor. Posso utilizar um mais branquinho? Pode. Pode, não tem problema. Já peguei aqui um pedacinho maior, porque o rasgo desse lado aqui tá maior. Passar a cola antes. O meu papel japonês. E a cola por cima do papel japonês para entrar em contato. E agora é só esperar secar. Quando ele secar, a gente vai mostrar pra vocês como foi que ficou. Esperamos que tenham gostado e obrigada!